E o Brasil vive uma alta preocupante nos acidentes com escorpiões, gente. Bem essa época do ano, né? Mais de 200 pessoas morreram em 2025 após picadas, é muita coisa. E crianças e idosos estão entre os mais vulneráveis. A gente vai falar agora sobre saber o que fazer, o que não fazer, pode até salvar vidas mesmo, né? A gente conversa agora com o toxicologista Marcelo Dutra Arbo, que já está ao vivo aqui com a gente. Bom, Marcelo, vamos lá. Verão é uma época que realmente a incidência de escorpiões aumenta muito? E quais regiões estão mais suscetíveis a essa, eu vou dizer invasão, mas foi o ser humano que invadiu primeiro, né? O escorpião já estava lá, né? Boa tarde para você. Oi, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Sim, nessa época do ano de calor é quando a gente mais vai ter acidentes com os escorpiões, porque é quando eles saem então à procura de comida para se reproduzir. E os escorpiões, eles são o acidente com animal peçonhento que mais cresce no Brasil. Principalmente escorpiões amarelos ou escorpião manchado, que são os que a gente chama de escorpiões do gênero Titius, que são os acidentes mais perigosos envolvendo escorpiões. Outros escorpiões, escorpião preto ou alguma outra espécie, têm uma relevância muito menor em toxicologia humana. Então, o que a gente tem que ter cuidado é com o escorpião amarelo. Bom, o escorpião amarelo, ele é o acidente que mais cresce porque ele tem uma particularidade, que é que as espécies, elas são todas fêmeas. Então, são todas fêmeas que, quando elas encontram um local, um ambiente com alimento, elas vão ali se reproduzir e criar a família de escorpiões. E eles vão avançando pelo Brasil e começaram a aparecer em diversas regiões onde, alguns anos atrás, a gente não via acidente com esse tipo de escorpião. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar nesses casos é tentar tirar o alimento que esse escorpião procura. A principal fonte de alimentação dele são as baratas. Então, aonde tem lixo, aonde tem coisas que atraiam baratas, o ideal é remover essas baratas, seja por desinsetização, uma limpeza, mas tentar evitar com que haja um acúmulo de baratas, que isso vai atrair o escorpião. Aí, bom, se a gente consegue fazer com que ele não chegue no local, atraído pelas baratas, a gente consegue ter aí um ambiente um pouco mais seguro. No caso de a gente não conseguir, ou a gente já está num ambiente em que o escorpião está ali presente, aí a gente tem que ter alguns outros tipos de cuidados. Esses escorpiões amarelos, eles são mais ativos, principalmente à noite. Então, o que se recomenda é que, por exemplo, dentro de casa, a gente coloque aquelas telas em ralos por onde vai ter barata e por onde o escorpião pode entrar. Então, colocar uma tela ou colocar alguma coisa fechando os ralos à noite. Evitar manter lixo perto de casa, no peridomicílio, que a gente chama, né? Evitar lixo próximo de casa, porque esse lixo vai atrair o escorpião também. Então, tudo isso ajuda a gente a tentar manter o ambiente um pouco mais seguro. Como tu mesmo falou ali, o principal problema que a gente tem hoje é com crianças e com idosos, que é onde esses acidentes podem ser mais fatais. Ô Marcelo, você tocou aí no assunto das cores, né, dos tipos de escorpiões. Uma dúvida rápida, quando você fala em escorpião amarelo, a gente estava vendo algumas imagens dos escorpiões, ele é amarelo mesmo, é um amarelo mais laranjado, fica fácil aí é esse que está aparecendo nesse momento, para quem está no YouTube com a gente? Tá aparecendo. Quer dizer, mais clarinho, né? E esse crescimento, né, do número de acidentes com escorpião, isso se vê também nas áreas urbanas. Pode acontecer de alguém num apartamento no 10º andar abrir a gaveta do banheiro, por exemplo, e ter um escorpião ali. Pode. Infelizmente pode. Eu moro aqui em Porto Alegre, por exemplo, e aqui a gente tem no centro da cidade, é uma zona que tem muito escorpião amarelo e que eles conseguem subir pelo ralo, conseguem ir até para andares altos. Então, por isso que essa coisa da gente tentar tapar o ralo, tentar evitar de deixar portas de entrada para o escorpião, isso ajuda a prevenir um pouco dos acidentes. Falando ali da cor,
Tem a imagem, essa imagem que está mostrando agora é um escorpião Titus bem característico, amarelo. E existem outras espécies que aí elas não são tão amarelas, elas podem ser manchadas ou marrom, ou quase preto, não vou dizer preto, porque tem uma outra imagem que aparece aí logo depois, eu acho que não é essa. Essa eu acho que até pode ser um escorpião marrom, não, assim, identificar escorpião não é bem o meu domínio, mas esse que está aparecendo agora, que é um escorpião preto, esse é de outra espécie, e essa espécie ela causa acidentes bem menos graves. Então não é uma espécie que é de tanta preocupação em toxicologia humana. Então o que preocupa mais é os amarelos, marrons ou manchados. Agora, tem como a gente diferenciar? Por exemplo, você foi picado e não viu que bicho é, né? Então, duas perguntas. Tem como a gente identificar, puxa, fui picado por um escorpião aqui? E, a partir desse momento, o que se deve ser feito, né? Como que, por exemplo, o veneno do escorpião age no corpo da gente? Você que é toxicologista pode explicar melhor. Sim, quando o escorpião picar, na verdade, ele pica com aquele agulhão na ponta da cauda. Então, uma das características é que a gente vai ter um ponto de inoculação do veneno. Normalmente, ele vai picar em regiões próximas que sejam fáceis para ele. Então, ou vai ser na mão, se a pessoa estiver colocando a mão numa gaveta, colocando a mão no ralo, em algum local, ele pode picar ali na mão, ou então no pé. Se ele estiver saindo do ralo e encontrar o pé ali da pessoa e se sentir ameaçado, ele vai picar esse pé. Então, é um ponto de inoculação do veneno. Esse veneno, ele tem uma característica, primeiro, que é inflamatória, então ele vai inflamar aquele local, vai ficar ali vermelho, vai ter um pouco de inchaço, a pessoa vai ter dor também, obviamente. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, então, quanto mais passar o tempo, é que a gente pode ter a piora do quadro, porque o veneno do escorpião Titus, que é o escorpião amarelo, ele tem algumas toxinas que são cardiotóxicas. Isso aparece bastante quando quem é picado é criança ou idoso. Então, esse paciente pode ter algum grau de cardiotoxicidade. Então, o que se recomenda é que se a pessoa for picada por um escorpião, ela vá a um atendimento. Normalmente, as cidades têm centros de atendimento que tem mais relação com acidentes com animais peçonhentos, e normalmente nesses lugares vai ter ali o soro antiescorpiônico, que, se for o caso, pode ser administrado. Nem toda picada precisa do soro antiescorpiônico, mas tem alguns locais que vão ter o soro e que aí vai ser administrado nesse paciente que precisar.